E aí, pessoal, últimas informações, mais possibilidades de contratação. O Grêmio está encaminhando o seu grupo para o ano e eu estou preocupado. E vou falar sobre isso, sobre o que representam essas contratações e o motivo da minha preocupação. Está na hora do presidente Romildo Bolzan reassumir o que fez dele um dos principais presidentes da história do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, eu gosto muito do presidente Romildo, todos sabem disso, sempre que eu posso eu faço elogios ao presidente, porque acredito que ele de fato criou situações muito importantes para a retomada das conquistas do Grêmio. E em cima dessa premissa, eu quero colocar para vocês as preocupações que eu tenho passado, sobretudo dentro dessa construção de grupo. Vocês já pararam para pensar no que essas contratações estão fazendo, por exemplo, com as categorias de base do Grêmio? Pois vamos lá. Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman, Cortez. Vamos fazer o time que está jogando, tá? Michael, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Pepe e Diego Souza, tá? Esse é o time titular. Pois o time reserva com os reforços, como é que ele está? Ele tem no gol Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Guilherme Guedes. No meio campo, ele passa a ter Wellington Martins, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Everton e na frente Gilberto. Vocês pararam para pensar quantos jogadores da base tem aí? 4. Em 22 jogadores principais do grupo do Grêmio, 4 são formados na Arena, 4 são formados em Eldorado. Considerando que dos 4, 3 são titulares. Botei o GPR como titular, botei o Matheus como titular, botei o PP como titular. Isso me preocupa. E me preocupa de uma maneira muito especial, porque o resultado do trabalho do presidente Romildo, as conquistas do presidente Romildo e, sobretudo, a força financeira criada pelo Grêmio na gestão do presidente Romildo foi estruturada com o trabalho das categorias de base. O Wallace, Pedro Rocha, Luan, Arthur, Everton Cebolinha, Matheus Henrique também, Jailson. O Grêmio se construiu aí. E o Grêmio está trocando e está rasgando o seu projeto em nome não sei do que. E precisa reassumir por quê? Porque o departamento de futebol do Grêmio hoje parece ser meramente decorativo. O técnico Renato indica os jogadores. O Grêmio não propõe jogadores. O Grêmio não está construindo a base do trabalho que foi vitoriosa. Eu lembro quando o presidente Romildo entrou em 2015, que ele mandou embora o Barcos, ele mandou embora o Moreno, e ele começou a construir aquela estrutura que foi sensacional para todos os gremistas. Pois eu não posso dizer a mesma coisa hoje. Se é verdade que o Grêmio está construindo um grupo que pode, sem dúvida, conseguir bons resultados nessa temporada, também é verdade que o Grêmio vai ter que pagar esse grupo. E vai pagar esse grupo sem ter o que vender. Porque não está conseguindo criar uma estrutura que tenha continuidade. O Grêmio tem muitos jogadores acima de 30 anos, jogadores que não deixaram legado em clube nenhum. Por que deixariam aqui? Quando o Grêmio constrói isso, o Grêmio tem que entender a sequência do trabalho. O Grêmio precisa entender a sequência do trabalho. Quando o Grêmio traz emprestado um jogador como o Luiz Fernando, que sequer está entre os 22 que eu falei, quando que o Elias vai jogar? Essa realidade, ou a gente compreende e tenta passar para mais situações, ou nós vamos botar fora o trabalho que foi realizado. O presidente Romildo precisa reassumir a sua condição. O presidente Romildo, e não sei porquê, mudando a sua própria forma de ver o futebol. A sua condição, a sua inteligência de fazer um projeto tão bonito e tão vitorioso que mudou o status do Grêmio. Por que voltar para aquele status? De contratar jogadores comuns. Muitos bons jogadores, não tem dúvida, mas seriam muito melhores
se fossem unidos à base do Grêmio. Quando tu contrata o Wellington Martins, tu tá dizendo o que pro Bobsen? Quando tu contrata o Gilberto, tu tá dizendo o que pro Fabrício? Quando tu contrata esses modelos de jogador, eu coloquei o Guilherme Guedes no time reserva, mas a gente sabe que o lateral esquerdo vai ser contratado. Ou seja, não vão ser 4, vão ser 3. O Isaac, a partir de agora, vai fardar como? Como que ele vai fardar? Porque se ele é centroavante, tem agora o Diego Souza, vai ter o Gilberto, ele é o terceiro. Ou ele vai trocar pelo GPR, é um pelo outro. Vai para o fim da fila o outro menino. E assim nós estamos construindo. E essa realidade me preocupa demais. Porque essa construção de grupo, ela tem única finalidade de entender o ano de 2020. E o Grêmio não vai terminar no final de 2020. Aí vai dizer, César, mas estão construindo um grupo para ganhar o Brasileiro. Muito bonito. O Cruzeiro construiu um grupo para ganhar a Copa do Brasil. E depois quebrou. O Grêmio só não quebrou porque vendeu. Se o Grêmio não tivesse vendido esses ativos que criou no projeto do próprio presidente Romildo, o Grêmio teria quebrado igual. O Inter está com essa dificuldade financeira porque não consegue vender, teve que vender um jogador correndo para tentar resolver as suas questões. Essa questão o Grêmio tinha que ter aprendido. O Grêmio ficou 15 anos fazendo time e comprando grupo para tentar ganhar campeonato. E agora o Grêmio está rasgando o projeto dele. O presidente Romildo precisa reassumir. O presidente Romildo precisa olhar no espelho e dizer o seguinte, eu já fiz isso dar certo, por que eu estou fazendo dar errado agora? Por que eu vou criar alguma coisa que possa criar um problema no futuro? Com relação a Paulo Luz e o discurso paralelo, eu não vou nem dizer nada. Nem dizer nada. Só que o Grêmio não pode ficar refém das vontades do treinador que quer, no final da história, ganhar o campeonato. O Grêmio tem que estar acima disso. O Grêmio precisa, e a partir de agora, eu vou sempre que eu posso perder, meus amigos, posso perder sim muitos inscritos no canal. Muitos podem estar dizendo, César, que saco esse teu papo. Mas eu não posso deixar de vir aqui e falar o que eu penso, falando das coisas que eu acredito para o nosso Grêmio. Para o Grêmio. As coisas que eu acredito que possam fazer bem para o Grêmio. O presidente Romildo está rasgando seu próprio projeto. E isso é terrível para o Grêmio. Terrível para o Grêmio. Eu vivi toda a minha vida dentro do Grêmio. Eu sei muitos projetos que deram certo, por que deram certo, e alguns projetos que deram errado, por que deram errado. E o projeto do presidente Romildo deu certo exatamente por olhar para a base, por olhar para os meninos da base, por entender nos meninos da base a solução para o clube, sejam esportivas, como ele mesmo fala, sejam financeiras, como a história está contando, que é a verdade. Pois o presidente Romildo está rasgando o próprio projeto. O próprio projeto. E isso não tem cabimento. Reassume, presidente. Entende por que tu ganhou. E não faz a gente imaginar que o Grêmio agora vai voltar para o status que não é o seu de origem. É uma pena o que a gente está vendo. Mas quando o Grêmio vai buscar jogadores nota 6, as pencas, enche deles aqui. Enche deles. Que custam 5, 6, 7 vezes o que custam os da base. E o resultado é rigorosamente o mesmo. Eu tenho muita dificuldade de entender. É uma pena, mas é a verdade. E a gente está aqui para conversar com os gremistas, porque aqui César Cidade Dias falando de Grêmio, papo de gremista para gremista, muitas vezes para tocar o dedo na ferida, e é o que eu estou fazendo nesse momento. Valeu? Vamos lá, gente. Vamos lá. Lembrando, nós estamos com quase 55 mil inscritos. Nós vamos passar o baldaço.